falar mais uma vez, renovar alguns aspectos que já foram falados há algum tempo atrás. Talvez sejam coisas que você já até sabe, né? Coisas que talvez você já até pratica, mas talvez tenha coisas que você já se esqueceu ou que precisa ouvir novamente, né? Eu lembro uma vez que uma primeira vez, se eu não me engano, que o pastor Giovanni esteve aqui conosco, coisa de 10 anos atrás, eu creio, né? Talvez um pouco menos. Ele falou isso, falou, olha, é importante sempre repetir, sempre falar, né, sobre esses aspectos da visão, do grupo familiar. É importante sempre repetir. Ele usou até um termo chamado papagaiar, né? A gente tem que papagaiar, né? Tem que ficar repetindo a mesma ensinamento para que fique bem guardado. Por qual razão precisamos repetir algumas vezes? Primeiro porque podemos realmente nos esquecer, podemos realmente deixar algumas coisas para trás, né? Por não nos lembrar sempre, por não ler sempre, ou por não ouvir sempre aquela mesma coisa, a gente acaba esquecendo, né? Então, eu fico brincando, né, que eu brinco lá no trabalho, que eu tenho o diploma de biólogo, né, mas um dia eu fui biólogo, porque hoje eu não lembro muita coisa, eu lembro muito pouco, porque eu me formei já faz o quê? Uns 15 anos, né? Nem lembro mais, mas faz muito tempo que eu tenho de formado e eu não voltei a muitas coisas que eu aprendi na faculdade, então eu esqueci, né? Claro que se eu pegar os livros e voltar a ler, eu vou me lembrar de tudo aquilo, mas eu me esqueci porque eu não voltei a muitos assuntos que eu aprendi na faculdade. Então, isso faz parte também da nossa vida aqui como dirigente de grupo familiar. Se você não estiver sempre renovando, buscando aprender novamente, ouvir novamente, você esquece, né? Nas empresas existem os cursos de reciclagem. Quem já fez um curso de reciclagem na empresa, né? Você tem que voltar aquilo que você aprendeu lá atrás, rever alguns princípios, rever algumas normativas, algumas práticas, né? Alguns processos. Então, querido, nós precisamos rever, né? Outro dia o bispo Valberto, né, falou comigo, né, assim, Alan, eu estava ouvindo a mensagem, eu não lembro se ele ouviu em Santarém ou em Manaus, ou em Fortaleza, perdão, pela internet, e a mensagem do Tadeu era quais as funções do dirigente, né, do líder de célula. E ele falou assim, poxa, engraçado, né, eles já estão lá com não sei quantas mil células e ainda estão falando sobre isso. Aí eu falei, pastor, mas é isso mesmo, tem que relembrar, tem que falar. E ele já aprendeu aí esse segredo, né? Então, ele, de vez em quando, ele volta a alguns assuntos lá na igreja dele. Então, queridos, é isso mesmo, tá certo? Todos entenderam? Por isso, nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos do grupo familiar, algumas coisas que eu creio você já sabe, outras você vai lembrar e algumas outras você vai aprender, até porque, né? A segunda razão, né? Porque nós precisamos repetir. Porque também existem pessoas novas, a igreja está em crescimento, né? Tem muita gente que nunca nem ouviu falar sobre isso e vai ter a oportunidade de ouvir nessa manhã, durante esses dias. Glória a Deus. Quantos concordam, digam amém. Então eu queria chamar aqui na frente primeiro a minha linda e amada esposa, que viesse aqui na frente, né? E eu queria também convidar, queridos, por livre e espontânea pressão, 4 pessoas, né? Aliás, 8 pessoas, né? Que viesse aqui na frente. Seria bom se fosse 2 de cada área. Será que a gente consegue fazer isso? 2 pessoas de cada área. Nós temos 4 áreas na igreja. 2 pessoas de cada área que viesse aqui na frente, né, Andresa? Ficasse aqui, pertinho da gente, aqui embaixo, né? Traz a cadeira junto, tá? 8 homens e mulheres corajosas, cheios da unção, da graça e do poder de Deus. Hein? Oh, aleluia! Glória a Deus. Então, querido, Alô? Oi. Como sem a minha esposa, né, eu não seria completo, então eu trouxe ela aqui para estar conosco. Né? Agora subiu aos outros 70% do nosso casamento. Vamos lá, nosso dirigente, cadê? 100%, ela fica sem graça. Michele, né? Já veio, vem Andréia. Cadê o restante do pessoal? Falta cadê um o distrito Jeová Inicia? Ó, já tem 2 da área da Andresa, falta 1 da área do pastor Mário. Falta 2 da área do pastor Adé. Não, tem um aqui.
pastor Edmar, já tenho aqui. Falta um do pastor Edmar e falta um da pastora Marluz. E um do pastor Carlos. Ou do pastor Mário. Vem. Um dirigente aí do pastor Mário. Cadê os dirigentes do pastor Mário aí? A área da pastora Marluz está completa. Temos Vem cá, só tem homem Anderson, aqui só na tem... frente? Cadê as Tem mulheres? Érica, tem Geisa. Tô olhando daqui os Só dirigentes, tem hein? homem aqui na frente, cadê as mulheres? Por favor, mulheres. Pronto. Tá resolvido. Não, Alain, precisa de um do pastor Mário. E a do pastor Mário? Vem, a Renata tá vindo. Da Andresa tá completo já. Obrigada, Andréia. Gostei, André, da sua iniciativa, gostei. É Parabéns. Falta um da área do pastor Edmar. Pode ser da pastora Marluz. Então pode ser da pastora Marlúcia aí. Vamos lá, uma mulher corajosa. Homem, já tem muitos homens aqui, uma mulher agora. Por favor, uma mulher para representar Mulher nós, de coragem. mulheres. Ô, glória. Vem, Luísa. Vamos lá, queridos. Enquanto tá resolvendo isso, vamos explicar, né? Como é que é? Você não sabe, né? Sim. Explica aí. O pessoal já sabe, né? O pastor Ari tem feito aí toda semana, né? Como a gente Eu gostei de da um... música, parece do Show do Milhão, não parece? Olha, quero dizer para vocês que estão aqui na frente que vocês vão se dar bem, viu? Homens, mulheres de coragem, né? Olha, Mulher de tem que ter aqui coragem. dentro. Ok? Curioso. Olha só, então enquanto a pastora Marluz está lá conseguindo alguém aí para representar. Poxa, Luísa, vem para cá, minha filha. Ela é tímida. Uma salva de palmas para a Luísa. Uhul! Mulher de coragem. Livre de espontânea pressão da mãe. Menina obediente, viu? Menina obediente. Ela vai ser a líder. Amém. Então, olha só. Nós colocamos aqui algumas perguntas. Você vai poder escolher, né? O papel, lógico. E aí você responde. Respondendo, a turma aceitando a resposta, você ganha um prêmio. Combinado assim? Quem quer começar? Oh, meu Muito Deus. bem, Alexandre. Aê. Parabéns. Uma salva de palmas do nosso supervisor já de região, Alexandre. Eu estou aqui aprendendo também. Se eu errar, glória a Deus. Quem errar ganha cascudo. Não, pode ler. Eu Brincando, gente. Estamos aprendendo juntos. tinha que ler ao vivo. Se eu soubesse, eu não vinha. Qual a data de multiplicação do seu grupo familiar? Essa é fácil, hein? Você é mole, se deu bem, hein? É para explicar. Você vai responder, não? Não, porque eu mesmo não tenho grupo. Ah, é verdade. Entendeu? Logo pro... Mas Então chama um dirigente e pergunta aí. o que tem. Cadê o Vitor, pastora? Pastora, o Vitor saiu o Vitor? Então passa a pergunta para outro dirigente aí da área. Então passa para cá, ó. Passa para cá, Alexandre. Renata vai responder. O nosso grupo familiar Deus da Aliança, a data de multiplicação ficou para o dia 25 de novembro. Aê! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Quem é o próximo candidato aqui a buscar um papelzinho? Aí, homem de Deus, vamos lá. Sei, meu irmão, vamos ver. Vai descobrir junto. Quer que eu leia ou você lê? Vou ler aqui, hein, para o pessoal saber o que é. Ih, essa pergunta é difícil, hein? É difícil. Quais as 5 colunas do grupo familiar? Pode ter Sabe ajuda. dizer? Quem quer ajudar o Alberto aqui? Quem sabe? As 5 colunas do grupo familiar. Sabe, Alexandre? Olha essa música.
Vamos pedir ajuda aos universitários. 5 colunas do grupo familiar. Você quer ligar para alguém? Assim não, né? As 5 colunas do grupo familiar. Vamos falando, quem sabe, fala uma, duas. Quem souber, pelo menos uma, vem aqui na frente, pega o microfone. Fala aí, meu filho. Nós tivemos aula com a pastora Marluce. Uma das colunas é a comunhão, né? E nós falamos sobre o purê de batatas. Muito bem, tá Muito bem, Alexandre, ganha o prêmio aí, pode ganhar o prêmio. Uma já foi, comunhão, faltam 4 colunas. Quem vai falar sobre as 4? Gente, uma coluna aí, quem Vem sabe? aqui na Vem cá, frente, vem fala. cá. Você sabe, vem. Vem aqui na frente. Vou levar o microfone para dar o testemunho aqui, peraí. Fala aí, Comunhão já foi. Oração. Ué, gente, me perdoem. Geisa, muito bom, porque a Geisa é uma mulher de oração. É isso aí, querida. Não, tá certo, mas não é uma das colunas. Oração é importante, é essencial, né? Temos que estar em oração sempre, né? Diariamente. Fundamento. Mas a coluna do grupo é aquilo que nós aprendemos na apostila lá do CTL, as 5 colunas, né? Você lembra? Uma casa, para ela ficar de pé, ela precisa ter uma base, um fundamento, uma estrutura. São as colunas. Você já viu uma coluna na sua casa? A sua casa tem colunas para sustentar a laje, né? O que acontece se derrubar uma das colunas? O que acontece, gente? A casa cai. Se não cair completamente, vai ficar meio troncho assim, né? Mas vai acontecer, vai cair, vai ficar frágil o negócio, né? Então tem 5 colunas importantes sobre as quais o grupo familiar ele se sustenta, né? Sobre essas 5 colunas que são coisas que precisam acontecer no dia a dia do grupo, né? Para que o grupo possa crescer, para que o grupo possa avançar, para que as coisas vão muito bem. A primeira delas é a comunhão, que o Alexandre levou muito bem. Faltam 4, queridos. Eu não acredito que vocês não saibam as 4 colunas. Quem pode ajudar aí? Oi? Ela também é importante, mas ainda não chega a ser uma coluna, assim. É o quadrinho pendurado na parede, assim. Fala aí, meu querido. Ela, aqui, Alain. Aqui, Oi? ó. A Luísa sabe. Fala aí, querida. Tá aqui escondendo o jogo. Pastoreamento, consolidação, discipulado. Amém. Pastoreamento e Parabéns, discipulado. Luísa. É uma das colunas, pastoreamento e discipulado. Então nós temos comunhão, pastoreamento e discipulado. Faltam 3. Comunhão, pastoreamento, discipulado. Os pastores não valem, estão se coçando ali, mas não vale. Pastoreamento e discipulado. E comunhão já foi. Faltam 3. Ajuda, fala aí. Vale Aqui, Alain. R$1 milhão. Falou aqui, ó. Falou aqui, ó. Evangelismo e integração. Muito bem. Evangelismo Muito e bem. integração. Evangelismo e integração, Aqui, pastoreamento e menino, discipulado, comunhão. Faltam 2. 2. Treinamento de líderes. Treinamento Muito de bem. líderes, muito bem. Tem um Vai, anjo vem cá, só Michel. passando ali atrás, ó. Tá valendo bombom. Tem um anjo aqui atrás, assim, ó. Dando revelação. Pastoreamento, discipulado, quais que falaram? Pastoreamento, discipulado, comunhão. Quais foram que falaram? Evangelismo e integração. Falta uma, Falta a talvez. última. Talvez a mais importante ou uma das mais importantes. O que falta para o grupo? Aqui, ó. Falou já. Multiplicação. Amém, Crescer, querido? Vamos dar uma salva de palmas ao multiplicar. Senhor Jesus. Amém? Será que a gente consegue agora repetir todas as colunas, Alberto? Vamos lá, vamos repetir então. Ajuda aí, Andressa. Vamos repetir as 5 colunas do grupo familiar. Vamos lá. Primeira, evangelismo e integração. A segunda, pastoreamento e discipulado. A terceira, comunhão. Quarta coluna, treinamento de líderes. E a quinta coluna, crescimento e multiplicação. Amém? Amém? Vamos dar salva de palmas ao Senhor Jesus. Nós conseguimos. Isso era uma pergunta, hein?
Quem vai agora? É o próximo. Michel, Ei, Michel. Glórias. É só pra pegar um papel só, hein, Michel? Posso ler antes, não? Pode. Pode. Não, todos eles. Ué, Arlindo, fecha comigo, hein? O que é importante, o dirigente fazer antes da reunião do grupo familiar. Então passa para ele para responder. Não faça o motivo motorista. Eu acredito que orar, né? Estudar a palavra. Antes do grupo familiar, você tem que estar primeiro no culto. Para poder pegar a palavra, anotar tudo que for necessário. Para depois, antes do grupo, você estudar a palavra para depois compartilhar. É isso Glória a mesmo. Deus. Então precisa... É isso que o Michel falou, mas... Outro prêmio, Michel. Um prêmio para o Michel. Mas alguém quer completar um pouquinho? Preparar o ambiente, muito bom. O que mais? Quem mais quer completar? Jejuar? Pode ser. Quem mais? Quem quer completar aí? Quebrar gelo na hora do grupo, né? O que você precisa fazer, dirigente, quando você está com a folha de mensagem na mão? Estudar a folha, interiorizar a mensagem, né? Primeiro você precisa estudar, como o Alexandre falou, o Michel também falou, estudar a palavra, né? Estudar aquela folhinha de mensagem, interiorizar a mensagem, né? E para depois levar ao grupo familiar. Precisa orar, né? Pelo menos meia hora antes do grupo familiar, orar, né? Verificar se as cadeiras estão todas no lugar, tudo certinho, se a água gelada está preparada, né? E orar ali, preparar o ambiente, já separar os louvores, né? Então não é para escolher na hora, qual canção que nós vamos cantar, né? E fica pensando, não, vamos essa, vamos aquela, não. Já deixa tudo preparado, amém, queridos? São algumas dicas importantes, tá certo? Então, o grupo familiar para você, dirigente, começa meia hora antes, tá certo? Pelo menos meia hora antes do grupo familiar. Então, é importante isso, porque, infelizmente, né, a nossa correria, o dia a dia, às vezes o dirigente chega no grupo assim, todo esbaforido, né? Onde é que eu deixei a folha? Não sei se está nesse bolso, se está no outro bolso, né? E aquela correria, e qual música nós vamos cantar? Me ajuda aí, alguém escolhe uma música aí. Não, né? Todo mundo percebe que aquele grupo não foi preparado com aquele carinho, né? Que às vezes o irmão está lendo ali as perguntas e nem entendeu direito as perguntas, ou seja, ele não interiorizou a mensagem, ele não buscou a Deus antes, né? Então, querido, é importante observar esses pontos, amém? Quantos concordam, digam amém. Quem não concorda, diga nada, fica quietinho, que é melhor. Não, Eu já vou tirar uma pergunta. Quem é o próximo aqui a tirar uma pergunta? Glória. Rapaz, você tem um nome tão bonito, cara. Quais são as 3 atmosferas que devemos encontrar no grupo familiar? Quais são as 3 atmosferas? O Alan, ele é corajoso, viu? Porque ele está sendo preparado para ser o dirigente ainda, viu? Olha lá, ó, tem um monte de gente ajudando. A atmosfera de... Olha para Michele. Alegria, amor, Alegria. E fé. Muito bom! Muito bem! Alegria, fé e amor são os 3 ambientes importantes para ter no grupo familiar, amém? Glória a Deus! Muito bom! Vamos... Queridos, então, alegria, fé e amor. Alguém saberia dizer, alguém quer comentar, na verdade, uma delas? Comentar, né? Alegria, fé e amor. São os 3 ambientes do grupo familiar. Ok, né? E quem quer comentar uma delas, pelo menos? Ô, Glória. Ó, o anjo apareceu aqui, ó. Que preconceito, poxa. Não, é importante. Todas elas são muito importantes. Imagine uma pessoa que chegue num lugar em que não é um lugar alegre, né? Eu vou falar sobre alegria.
o ambiente do grupo familiar tem que ser um ambiente festivo, né? Motivo para ser feliz nós temos Jesus, né? É tudo de bom que poderia acontecer na nossa vida. Então, é muito importante, não que você forçar, mas que você tenha um ambiente de alegria, para que a pessoa chegue no lugar, vai pela primeira vez na sua casa, ela já vai no lugar que é estranho a ela. Ela chega lá, vê todo mundo com cara comprida, né? Aquela coisa assim, sem graça. Você vai voltar num lugar desse? Claro que não. Né? Você não vai voltar num lugar desse. Então, tem que haver um ambiente, sabe, de amor, de abraçar a pessoa, de todo o comprometimento de receber bem o visitante, aquele que está chegando. Não é só do anfitrião, não é só do dirigente, né? Mas é de todo mundo envolver a pessoa. Todo mundo chega lá, dá um abraço, coisa e tal. Posso falar sobre de fé também? Coisa rápida. E um ambiente de fé também, de crer, de ministrar na vida um do outro, né? Eu já tive situações, né, em grupos que eu já tive, de que eu falei assim, olha, estou trazendo visitante, mas eu ficava preocupado com um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Que sabe aquele, ó a vida, ó o azar, né? Aí não pode, tem que ser ambiente de nós vamos conquistar, nós vamos avançar, né? A palavra é muito difícil, não vai dar, tem que ser abolida na nossa boca. E às vezes no grupo familiar tem gente que fala, mas é muito difícil. Não pode ter. A pessoa tem que chegar lá e sair melhor, sair incentivada, cheia de fé, enfesada, no nome de Jesus. Amém? Toda a glória seja dada para o Senhor Jesus. Aleluia, amém. Uma vez, já eu contei essa história algumas vezes, né? Uma vez eu cheguei num grupo, né? E estava lá o irmão começando a reunião, né? Senhor, vamos fazer uma oração, né? Para começar a reunião. Aí estava, Senhor, nos abençoa nesse grupo familiar, porque é tão difícil, são tantas lutas que nós temos passado, tantas aflições. Eu sei que todo mundo aqui queria estar em casa, vendo televisão, mas o pessoal veio, ele fez o esforço de estar aqui, né? Falei, é verdade, eu vou embora, eu vou lá para casa assistir televisão. Então, queridos, realmente tem que ter um ambiente como o pastor Nilber falou, é isso mesmo, né? E faltou falar um pouquinho sobre amor, né? Falou sobre alegria, fé, faltou falar um pouquinho sobre amor. Só para a gente terminar agora esse ponto, hein? Quem quer falar sobre amor? Porque é importante ter uma atmosfera de amor no grupo familiar, né? Por que é importante? Alguém quer comentar sobre amor? Oh, glória, aleluia. Então, eu quero dar um exemplo, porque esse grupo agora que multiplicou esse domingo, tem 2 meninas novas. E elas não estavam indo, porque chegaram agora, os pais chegaram agora, então estavam nesse impasse, né? E aí foram a primeira semana do grupo familiar da Marcelona, que por isso que eu vim, porque é um exemplo muito bom em relação ao amor. E elas chegaram lá e a gente sempre tem nesse negócio de abraçar, de beijar, olha, você seja muito bem-vinda. E ela chegou em casa, virou para a mãe e falou assim, mãe, essas pessoas são de outro mundo. Eu fui muito bem recebida, sabe? Então, a importância de você amar, de você dizer que a pessoa é importante, de você dizer que quer ver ela de novo, né, de volta. Então, o amor é realmente muito importante, isso traz um impacto muito grande sobre a vida da pessoa. Ela mora muito longe, essa menina, né? Mas ela não deixa de ir no grupo. Ela chega atrasada essa semana, agora, ela chegou muito atrasada. Falou que pegou o engarrafamento, ela desceu da van, né? Desceu da van e veio a pé, lá de não sei de onde, que eu nem sei onde ela mora, não sei. Onde é que ela mora? Em Vista Alegre. Desceu no meio do caminho e veio andando. Porque o amor realmente alcançou o coração dela, né? Então, é muito importante ter essa atmosfera. É verdade, amém. Salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Não sou eu, não. Se dá para mim, eu vou cantar. Entendi. Quem é que vai? Quem não sorteou ainda? Felipe da Paz. Levanta daí, Felipe. Papai do ano. Quem deve verificar se todos os membros estão sendo discipulados? Essa função dificílima é do dirigente. A mais difícil são 3 bombons.
Aleluia, é isso mesmo, querido. O dirigente de grupo familiar é aquele que deve verificar se no seu grupo há alguém, né, que não está sendo discipulado, procurar saber por quê, né? Às vezes até tem um discipulador, mas não está sendo discipulado. Existem várias razões para isso estar acontecendo. E a melhor maneira de se resolver, a melhor pessoa para verificar isso é o dirigente, e tem que se conversar para se resolver, né? Às vezes está vendo alguma dificuldade ali no discipulado. Bom, existem várias situações aí. O importante é que o dirigente precisa verificar. Ele precisa ser o principal interessado em ter certeza, convicção, que todos os membros do seu grupo familiar estão sendo discipulados e bem discipulados. Amém? Amém. Até para preencher o relatório, né? Porque às vezes o dirigente, mas eu não sei se o fulano foi discipulado, né? Ele que vai preencher o relatório, mesmo que ele tenha algum auxiliar para isso, mas ele que precisa verificar se os discipulados aconteceram naquela semana, né? Vamos lá, vem cá, Rodrigo. Rodrigo é nosso próximo dirigente também. Tá sem óculos aí. Olha, esse homem ele é da artilharia, viu? Não consegue nem enxergar as letrinhas. Tô brincando. Qual a escada do líder de sucesso? Estamos falando a respeito do trilho de liderança. Existe uma escada dentro do trilho de liderança, né? Quatro etapas, né? Você lembra delas? Lembro, mas quando chega aqui... 4 etapas. Ó, vou falar a primeira. Você consegue, né? A primeira delas é ganhar. Olha o anjo passando, olha o anjo passando. Ganhar. Fala aí. Tá, primeiro que ganhar, né? Segunda. Fazer a consolidação. Consolidar. Tem ajuda, hein? Treinar a pessoa. Treinar e enviar a pessoa também. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. São os 4 degraus dessa escada do sucesso na visão do MDA, amém? Então vamos ganhar. Primeira etapa, ganhar a pessoa, ganhar para Jesus, né? Evangelizar, falar do amor de Deus, ganhar, a pessoa se converte. A primeira etapa, ganhar. A segunda delas, consolidar. A pessoa precisa ser consolidada, integrada lá no grupo familiar, porque muitas pessoas, né, podem se converter e de repente não aparecer mais. Ela veio à frente por aquele momento de emoção, a palavra tocou o seu coração. Você lembra da palavra do semeador, né? A palavra caiu no coração, mas ali a terra, né, caiu à beira do caminho, veio o diabo e já levou a semente, né? Também tem aquele que recebeu a palavra e caiu em terra rochosa, então não teve profundidade. Então, queridos, há muitas situações e precisamos, então, consolidar as pessoas, amém? Glória a Deus. Terceira etapa importante da escala do sucesso, treinar. Quem está treinando os seus futuros dirigentes aí? Amém? Então, temos que treinar as pessoas, né? Uma das colunas também do grupo familiar, o treinamento. Então, querido, treinar novos líderes. O grupo só vai multiplicar se tiver um novo líder. Tenha certeza disso, querido. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho até mais importante, né, treinar o líder primeiro do que o grupo estar cheio. Porque se nós tivermos um segundo líder naquele grupo familiar, esse segundo líder, ele vai ganhar pessoas, o grupo vai multiplicar. Ele vai dar um jeito, né? Porque ele vai estar cheio da unção, da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, querendo ser líder também de um grupo familiar. Ele mesmo vai multiplicar o grupo. Então, o treinamento é fundamental, né? Então, o grupo multiplica, já tem que ter novos líderes sendo treinados, né? Temos aqui o Alão, o Rodrigo, aqui são futuros líderes de grupo familiar, logo eles estão assumindo um grupo, amém, queridos? E a quarta coisa é enviar. Quando a pessoa estiver pronta, chegou a hora de enviar, é o momento em que ela vai se tornar dirigente do grupo familiar, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Quem mais? Pode pegar aqui um papelzinho. Luísa, vai lá, Luísa. Sobrou você, Luísa. Todos já pegaram.
Projeto Natanael. Cite 3 etapas importantes. O Projeto Natanael é aquele que você ora pelas pessoas, vai orando, até chegar uma hora que você convida para um evento da igreja. A Luísa vai pegar o terceiro bombom, né? Glória a Deus. Andresa, comenta um Muito pouquinho. bem. Então, como a Luísa já falou aqui, né? O projeto Natanael é o projeto onde a gente ora, né? Convida a pessoa. Então, a gente vai orar por algumas pessoas. A gente vai passar um tempo orando. Você não vai convidar, você não vai falar nada. Você vai orar por ela, né? Você vai ter um momento que você vai orar, você vai evangelizar, você vai falar de Jesus e você vai convidar para estar conosco. Então, são 3 etapas, ela acontece, geralmente a gente trabalha um mês, né? Durante aquele mês, você vai só orar pela pessoa. Depois vai chegar o momento que você vai falar de Jesus para ela, né? E aí chega um momento, assim como o Felipe fez, e depois você vai convidar para estar conosco no grupo familiar ou no culto de celebração, numa reunião evangelística, para que ela ali aceite a Jesus. Então, é muito importante esse projeto estar sempre acontecendo dentro do grupo familiar e para nós também, né? Então, tem pessoas, nós podemos fazer GEs e nós podemos também fazer o projeto Natanael. Então, é muito Amém. Importante. Amém. Agora vamos fazer o seguinte, todos vocês já pegaram uma pergunta, né? Cada um, né? Agora eu vou tem 3 perguntas para acabarmos. Agora eu vou sortear, eu vou ler a pergunta e quem quiser do salão responder para ganhar um bombom, você pode vir aqui na frente e responder, tá certo? Com vocês também, se quiserem, né, responder. Olha, muito fácil essa. Muito fácil. Quais os 2 objetivos principais da Semana Criativa? Quais os 2 objetivos principais da Semana Criativa? Vem cá, gente. Quem quiser falar, pode vir. Calma, gente, faz fila aqui, ó, organizado. Já viu no supermercado? A promoção da carne. Calma, gente, não precisa empurrar. Aí o cara tá sozinho, né? Tem ninguém perto dele. Aê! Evangelismo e integração. Muito bom. Muito bom, rapaz, olha, matou na lata. Evangelismo e integração. A Semana Criativa, querido, é importante para você, é uma oportunidade de você fazer de forma criativa, né? Um evento evangelístico ou então de integração, ou seja, uma comunhão, né? Eu tenho percebido assim que o pessoal está indo muito mais para a integração do que para o evangelismo, né? Mas é importante também aproveitar a Semana Criativa, não apenas fazer comunhão, né? Para evangelizar, fazer um trabalho pra junto, né? edificar De o grupo, evangelismo, né? Também. Isso aí, então, né? o objetivo de edificar e evangelizar. Então, essa consolidação, essa edificação do grupo, ela é muito importante. Então, às vezes a gente escuta, né? Ah, hoje é essa é a semana da comunhão, né? Então, comunhão é importante, mas a Semana Criativa não é a semana de comes e bebes, né? Ela pode acontecer? Pode, ela deve acontecer até todas as semanas, mas é importante a gente ter esse tempo de edificar o grupo. Então, de repente, é um filme que a gente passa, é um estudo que a gente dá específico para aquele grupo familiar, e também é um momento também da gente ter uma semana criativa para a gente evangelizar e ganhar pessoas. Então, a Semana Criativa, a gente indica que ela não deve ser planejada no dia. Ela não deve ser planejada no domingo anterior, né? E hoje é ceia, então terça é Semana Criativa. Mas o ideal é que a Semana Criativa ela seja planejada até com um mês de antecedência. Por quê? Porque você pode fazer convites, você pode organizar, né? Então, isso é muito importante. Pode falar, pastor Nilma. De ser trabalhado em determinado aspecto. Tá aí, porque muitas vezes tem gente que fala assim, pô, vou fazer o que na Semana Criativa? Fica sem ideias. Observe o grupo e perceba
o que aqui no grupo tem oportunidade de melhora, né? Que se ele precisa de comunhão, vamos fazer comunhão. Está com muita gente nova e precisa trazer uma palavra específica, integração. O importante é olhar o grupo e ver qual é a necessidade do meu grupo e usar, né, a terça-feira da Semana Criativa como algo estratégico. Tá bom? Isso mesmo. Muito importante, queridos, a gente planejar. Semana Criativa, ela deve ser muito bem planejada. Então, Amém. Detectar a necessidade e planejar. Muito bem. Agora, mais uma pergunta para quem quiser responder. Essa é fácil também. Quantos GEs tem o seu grupo familiar? Quantos GEs tem o seu grupo familiar? Quem sabe? Quem sabe? Tô vendo o pessoal pegando o relatório ali. Quantos GEs tem o seu grupo familiar? Michel. 4. 4 GEs. Muito bem. Eu acredito em você, meu irmão. Já acho que já dá para dar para todos os filhos, para a esposa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o GE? Vamos aproveitar até o momento de aprendizado. Michel, aproveita aí. Fala aí. A pastora Mola já falou, vai lá, Michel. Michel está com um G poderoso lá. Amém, glória a Deus. Amém, o GE, assim, foi algo que... É algo, assim, muito importante para a gente, né? Como igreja, porque... É realmente um combustível para a gente, né? Eu tenho até conversado com meus líderes que o GE, você trabalha com pessoas novas, com pessoas que não conhecem praticamente nada, né? Do que é a visão, muitas pessoas que não conhecem nem o Evangelho. E ali você pode realmente ensinar, fazer tudo isso que a gente está falando aqui, integração, comunhão, né? Trabalhar com tudo isso, com aquelas pessoas que realmente elas se sentem muito amadas, como a Michele falou, elas se sentem impactadas. Isso realmente é o nosso maior retorno. É ver que as pessoas, que tudo aquilo que a gente aprende aqui, a gente leva para outros lugares, né? Ou pode ser na sua casa mesmo, você convidar pessoas, ou pode ser no seu trabalho, né? O GL pode ser feito em qualquer lugar, né? E você levar toda essa informação, todo esse amor, todo esse carinho, todo esse ensinamento, e as pessoas realmente elas se sentem impactadas com tudo isso. E chega uma determinada ocasião que você não precisa nem mais ligar para as pessoas virem ao GE. Elas mesmas, elas já vão, porque elas já sentem falta daquilo, né? E elas mesmas, elas falam, pô, caramba, eu fico contando a semana, os dias para isso acontecer. Porque nós temos um momento de comunhão toda semana, né? Nós temos a palavra, temos louvor, temos tudo isso, mas também temos a integração toda semana, onde nós temos a questão do lanche, né? Onde nós compartilhamos ali a palavra e depois temos o lanche, onde conversamos, trocamos ideias sobre vários assuntos. Isso aí é que faz falta para as pessoas, né? Essa amizade, esse carinho que elas não encontram lá fora. E a gente tem essa oportunidade, né? Porque a gente é ensinado a levar isso. E isso realmente, como a própria pastora Marluce falou, que é no repartir do pão, que está lá em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, diz justamente sobre isso, que é no repartir do pão que Deus ia acrescentando, né? As pessoas que iam sendo salvas. Então, realmente, o GE assim, é algo muito importante e é uma ferramenta assim, muito assim, eficaz na obra de Deus, né? Assim, é dessa forma que a gente vê que a gente está trabalhando lá em Xerém. Começamos com um grupo, já temos 3 meses, 4 meses, já começamos com um, e em 3, 4 meses a gente está com 4 grupos GEs lá em cima já. E aí, assim, as pessoas realmente já estão vindo. Hoje a gente provavelmente devem vir bastante pessoas de lá, porque já falaram que querem vir conhecer. Provavelmente deve vir aí umas 6, 7 pessoas de Xerém aí para poder estar vindo para o culto hoje. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar salva de palmas ao Senhor Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Agora, querido, a última pergunta, a última, para a gente encerrar esse momento aqui, né? Cite 3 momentos importantes na reunião do grupo familiar. 3 momentos importantes na reunião do grupo familiar. Só 3. 3 momentos importantes na reunião do grupo familiar. Valendo Quem quer bombom? R$1 milhão. A gente 3 momentos importantes. compartilhar a palavra, Compartilhar a palavra. louvor e adoração, Louvor e adoração. Ó.
Tempo de passar a visão. Muito bem. A apresentação dos convidados também é um momento importante. Amém, querido? Vamos Já falar falamos logo todos, né? Que é 4 bom. aqui. Quebra-gelo, mais um, né? Os anúncios. É o tempo de passar a visão também. Compartilhar as lutas Oi? e compartilhar as vitórias. Compartilhar as lutas, as vitórias. Amém? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, a essa igreja, os irmãos aí abençoados também, que responderam. Vamos voltar para o nosso lugar. Nós já estamos terminando, mas antes eu queria compartilhar algo rapidamente com os irmãos. Não vou me alongar, prometo. Aleluia. Glória a Deus, amém? Queridos, todos estão aqui comigo? Pronto? Amém. Queridos, uma coisa muito importante, uma coisa que eu gostaria, na verdade, eu expliquei no início, né, por que nós estamos voltando a esses assuntos, né, e devemos sempre voltar a eles. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja para você algo já muito repetido. Talvez você diga assim, eu já sei disso de cor e salteado, né? Mas é importante nós voltarmos a esse assunto mais uma vez. Todos estão me ouvindo? Apesar da chuva, né? Todos estão comigo aqui. Queridos, uma coisa muito importante com relação ao grupo familiar, que o grupo familiar, queridos, ele não é apenas na terça-feira ou sábado, né? Para aqueles que têm grupo na quarta, né? O grupo não é apenas na quarta. O grupo familiar, querido, ele não é apenas aquele dia da reunião, né? Algumas pessoas acham que o grupo familiar é aquela reunião que nós temos na terça-feira na casa da irmã, né, fulana de tal. Então, toda terça-feira às 8 horas, todos nós devemos nos reunir naquela casa, porque chegou o momento do grupo familiar. Tá certo? Isso é uma meia-verdade, porque o grupo familiar, vai além da reunião semanal na casa do anfitrião. O grupo familiar, querido, ele precisa acontecer nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas orações, todos os dias. Amém, querido? O grupo familiar precisa acontecer todos os dias. Então, não estamos juntos fisicamente, não é terça-feira, mas eu estou pensando, eu como dirigente de grupo familiar, eu como pastor, com P minúsculo, daquelas 10, 8 pessoas que se reúnem comigo, eu preciso constantemente estar pensando nessas pessoas, estar orando por elas, né? Uma vez eu achei lindo demais, né? Eu fui na casa de uma irmã, fui na casa da Cida, né? E aí ela tinha lá no quarto dela, né? Um tapetinho de oração, né? A pastora Elisa que ensinava muito isso, tinha um tapetinho de oração lá, então ela tinha no chão lá um tapete, no tapete tinha os nomes de cada pessoa do seu grupo familiar, e todos os dias ela se colocava de joelho, derramava suas lágrimas sobre cada um daqueles nomes, né? Ela estava orando, pastoreando também, cobrindo em oração cada membro do grupo familiar. Querido, é importantíssimo. A oração tem um poder, você sabe, eu preciso falar isso para você, né? Muita oração, muito poder, muitas lutas são ganhas através da oração, né? Não são através das nossas palavras, das nossas lindas palavras, mas as lutas, a maioria delas são ganhas através de oração, são ganhas através de lágrimas derramadas. Amém, querido? Existe uma pesquisa, né, realizada por aquele pastor Joel Kominski, né, que é conhecido mundialmente pelo trabalho com células, e uma das pesquisas que ele fez, tem inúmeras pesquisas ligadas, eu até incentivo você a ler sobre Joel Kominski, a ouvir as pesquisas, né, as mensagens, é muito tremendo, porque ele é um homem, um estudioso da célula. Né? E ele chega a conclusões que a gente ia levar muito tempo para chegar, mas estão todas ali disponíveis para nós, né? Uma delas é que ele fala o seguinte, ele fez uma pesquisa com vários dirigentes, vários líderes de sucesso, muitos, né? Eu não lembro quantos, mas eram coisas de milhares de líderes de sucesso, e ele fez uma pesquisa e ele descobriu que existiam duas coisas fundamentais, né? Duas coisas que existiam, que estavam em comum entre todos esses líderes, duas coisas que eles praticavam, né?
Esses líderes eram dos mais variadas faixas etárias, né? Eram jovens, adolescentes, eram senhores de idade, eram casados, eram solteiros, eram pessoas que trabalhavam muito, pessoas que não trabalhavam fora, eram pessoas de tempo integral, eram também donas de casa, ou eram executivos no seu trabalho. Eram pessoas, querido, que alguns eram muito extrovertidos, carismáticos, outros eram tímidos, meio fechadões, assim, né, de temperamento mais introspectivo. Queridos, eram das mais variados tipos de pessoas. A coisa que tinha em comum, em primeiro lugar, eram líderes de sucesso. Seus grupos cresciam e multiplicavam. E ele percebeu que esses líderes tinham duas coisas em comum, duas coisas apenas em comum. Uns eram extrovertidos, outros introvertidos, mas duas coisas eles tinham em comum. A primeira delas chamava trabalho duro. Eram pessoas que trabalhavam muito, realmente, pelas vidas. Iam em casa, buscavam, evangelizavam, né? Levavam para o grupo familiar, levavam para a igreja, fazia visitas durante a semana, se importava, né? Levava a cesta básica para aquele membro do grupo familiar. Eram pessoas que trabalhavam no dia a dia, trabalhavam diariamente pelo seu grupo familiar. A reunião era na terça-feira, mas essas pessoas, elas trabalhavam durante toda a semana, né? Visitavam, ligavam, se importavam, né? Então, o grupo familiar para elas era diário, não era apenas na terça-feira ou apenas no sábado, mas eram todos os dias da semana. Então, quando não tinha grupo, organizava aquele churrasquinho, né? Na sexta-feira, no sábado, na casa do irmão. Então, tinham sempre comunhão, estavam sempre juntos, estavam sempre trocando ideias, sempre integrando uns aos outros. E a segunda característica importante e comum entre esses líderes de sucesso eram homens de oração. Homens que oravam no mínimo meia hora por dia pelo seu grupo familiar, pelas pessoas que ele cuidava, que ele pastoreava. Então, os dois segredos, queridos, os dois pontos fundamentais para um líder de sucesso é trabalhar diariamente, trabalhar duro pelo seu grupo familiar, se importar, evangelizar, visitar, ir atrás, ter comunhão. E segundo, orar, né, diariamente pelas pessoas que você cuida. Amém, queridos? Então, são dois pontos importantes para um dirigente de sucesso. Às vezes, né, eu percebo, né, eu falo isso também, que eu já passei por isso também, né, já fomos dirigentes, né, e eu percebo assim que às vezes o dirigente está um pouco... vou colocar aqui a palavra, não quero que você fique magoado comigo, mas talvez um pouco acomodado, né? A palavra de Deus diz que é Deus quem envia, então eu estou esperando Deus enviar. Toda terça-feira eu abro a porta da minha casa, sou dirigente desse grupo, né? E eu estou esperando Deus enviar, né? Mas olha, querido, aí passa semana após semana e não tem nenhum convidado no grupo familiar. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso e falar uma coisa para você. A gente confunde muito aquilo que é comum com aquilo que é normal. Existe uma diferença gritante entre aquilo que é comum e aquilo que é normal, né? Então, não ter convidados no grupo familiar pode ser uma coisa até comum entre muitos grupos. Pode ser que entre 3, 4 grupos aquilo é comum. O grupo não tem convidado no grupo familiar. O grupo da Joana também não tem convidado. O grupo do João também não tem convidado. Então isso é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Aquilo que é normal, querido, é que o grupo tenha muitos convidados. Isso é normal, tá certo? Isso é sadio. Se o grupo não tem convidados, o grupo está doente. Amém, querido? Não quero que você fique magoado comigo, chateado comigo, mas olha, existe uma diferença muito grande entre comum e normal. Nem sempre aquilo que está acontecendo com muitas pessoas seja coisa normal, mas pode ser aquilo que é comum. Você está entendendo a diferença? Então, não podemos aceitar, querido, as coisas que estão acontecendo como se fossem certas, né? Porque nós estamos ganhando uma pessoa por ano aqui no grupo familiar. Beleza, ganhamos uma pessoa, porque a palavra de Deus diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, né?
e aí a gente usa até às vezes textos bíblicos para comprovar, né, ou para tentar convencer os demais que nós estamos fazendo a coisa certa, mas não é, querido. O certo, né, o ideal, né, o normal é que esse grupo cresça rapidamente, que nós venhamos em 3, 4, 6 meses multiplicar o grupo familiar, que hajam muitos convidados no nosso grupo familiar. Mas, Alain, não é Deus quem envia, é Deus quem envia, mas a palavra de Deus diz lá em Atos 2, que eles primeiro, o que aconteceu primeiro, antes de Deus enviar? Eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza de coração, e Deus ia enviando aqueles que para serem salvos. Mas algumas coisas aconteceram antes, né? Então é importante, querido, nós como dirigentes do grupo familiar, realmente movermos esse grupo a evangelizar, a ganhar almas, a não achar tudo muito normal, tudo muito assim mesmo. Não, tem que gerar no nosso coração um santo inconformismo com a situação que nós estamos e batalhar para mudar a realidade. Quantos concordam? Digam amém. O pastor Giovanni também, mais uma vez, né, uma das primeiras vezes que ele veio aqui, ele também comentou isso. Ele falou assim, olha, para termos 5 convidados no grupo familiar, 5 convidados, você precisa convidar pelo menos 50 pessoas. Ele falava sobre a lei dos 10%. 10% das pessoas que você convida vão ao grupo familiar. Você quer ter 5 pessoas no seu grupo familiar, convide 50. Talvez você sozinho não consiga convidar 50, mas tem 10 pessoas no seu grupo familiar, cada um convidando 5, você vai ter pelo menos 5 pessoas no seu grupo familiar. Então, querido, realmente é trabalhar, mas é aquela questão novamente, né? Se não há paixão no nosso coração, é um peso tremendo, é uma tarefa muito dura e árdua, mas se nós amamos de coração, se nós somos apaixonados por almas, é um prazer passarmos a nossa rua, convidarmos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quando estou entendendo, digo amém. Precisamos batalhar por isso, querido, eu falo com todo amor e carinho, precisamos não aceitar as condições que talvez estejam no seu grupo familiar, vamos reagir, né? É possível, querido, é possível, basta nós arregaçarmos as mangas e fazermos. Talvez você diga assim, mas olha, eu já tenho trabalhado bastante, eu tenho me esforçado muito, e eu vou concordar com você, eu sei que você trabalha muito, você se esforça bastante, mas procure se aproximar de Deus e ouvir de Deus, onde talvez você esteja errando. Não errando por propositalmente fazendo a coisa errada, mas talvez você esteja errando por estar omitindo alguma coisa, deixando de fazer alguma coisa a mais, que seria essencial. Eu não sei, querido, mas busque em Deus. Se tem trabalhado muito e não tem conseguido resultado, não é hora de desanimar, pelo contrário, é hora de você se aproximar de Deus e falar, Senhor, buscar a Deus e falar, Deus, onde eu estou errando? Qual é o caminho? Tenho gastado muita energia, mas será que eu tenho dado tiros da posição certa? Será que eu não deveria tirar para esse lado ao invés daquele? Ao invés de fazer isso, será que eu não deveria fazer mais aquela outra coisa? Isso, querido, Deus vai falar com você. Isso, querido, o seu líder imediato, seu supervisor de setor, ele conhece seu grupo familiar, ele conhece você, ele conhece a situação lá, ele pode te ajudar. Vai até ele, abre o teu coração, conversa com ele, busca ajuda e ele vai te ajudar. Amém, queridos? Eu não sei se parece muito repetitivo o que eu estou falando, talvez não sei se vocês, né, concordam com o que eu estou falando, mas eu quero dizer algo para você aqui, para terminar, né? Eu contei essa história aqui, eu quero contar outras vezes mais e mais, sempre eu quero lembrar disso, né? Por um momento, eu pensei nessa caminhada toda, né? Eu pensei em realmente desistir, em entregar os grupos. Naquela época, eu e a Andresa, nós tínhamos 4 grupos familiares, e eu pensei realmente em entregá-los, né? Eu cheguei ao pastor Ralph, na época, nosso líder, nosso discipulador, cheguei para ele e falei, pastor, eu não tenho a menor vocação para isso, não adianta, eu trabalho, e as pessoas estão agindo, né? E sempre a gente coloca a culpa nas pessoas, né? A verdade é essa. As pessoas estão agindo de forma ingrata comigo, sabe? E eu quero entregar os grupos. Vocês estão me acompanhando aqui, amém?
Eu quero entregar os grupos porque eu não tenho a menor vocação, eu não sei o que fazer, para multiplicar o grupo. E eu estava completamente certo, porque eu não sei o que fazer. Eu não sou capaz de multiplicar um grupo familiar. Eu não sei como multiplicar um grupo familiar. Mas eu conheço um Deus todo-poderoso que é capaz de nos ajudar, nos dar graça, direção para que as coisas aconteçam. E naquela conversa o pastor Ralf, com muita sabedoria, né, falou assim: Alan, se você quiser fazer assim, eu vou aceitar, mas eu quero te falar uma coisa. Você pode não acreditar em você, mas eu acredito em você. Eu acredito que você consegue. Eu acredito que é possível, né? E ali ele começou a ministrar no meu coração. E ali, querido, foi um momento de abrir o coração, muito precioso, e começamos a alinhar as coisas, né? Sabe aquela roda onde está faltando óleo na engrenagem, né? Tem muita areia ali. E ali ele foi tirando areia, foi colocando óleo. Eu sei, querido, que um ano depois, nós dos 4 grupos familiares, nós tínhamos 8 ou 9 grupos familiares. Em um ano nós dobramos aquele setor, não eu, não a Andresa, mas quando entrou ali a luz de Deus, a graça de Deus, quando entrou ali a comunhão, o abrir do coração, a intimidade com o seu líder, a seiva começou a fluir, querido, né, até cada membro do grupo familiar. Pense nisso. Pense nisso, não sofra sozinho, abra o teu coração. Quem é o teu supervisor? Quem é o teu líder? Abra o teu coração para ele. Olha, até agora eu tenho tentado e nada consegui, me ajuda. Estou a ponto de desistir, me ajuda. E o teu líder, ele vai te ajudar, querido. E quando estão 2 reunidos, ali vem a graça de Deus e as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Diga a pessoa do seu lado, você vai conseguir, amém? Fala a pessoa do seu lado, eu já te vejo líder de multidões. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Aleluia.